Olá, minhas amigas e meus amigos da Escola de Direito, tudo bem? Meu nome é Danilo Vieira Vilela, estamos aqui em mais um encontro sobre práticas alternativas de solução de litígios, né? Essa aula vai ao ar no dia 21 de dezembro de 2020, estamos terminando um ano difícil, né? Um ano complicado para todo mundo, esse ano de 2020, tomara que em 2021 tenhamos melhores áreas, tenhamos a cura para a Covid e que a gente possa voltar a viver aquilo que um dia nós chamamos de normal, né? De todas as coisas ruins, né, apesar de todas as coisas ruins que aconteceram em 2020 foi o ano em que nós podemos criar e começar o projeto da Escola de Direito, né, que você vai nos acompanhando aqui, um projeto absolutamente inovador, colaborativo, com a ideia de democratizar o acesso ao ensino jurídico de qualidade pela internet, né? Você que já nos conhece sabe que nós temos no período da manhã cursinho, né? Eu tenho a honra de ministrar lá a aula de Direito Administrativo nas terças-feiras, às 9 da manhã. Se você quer acompanhar, perdeu alguma de nossas aulas, é só procurar na nossa playlist, está tudo lá disponível, né? E no período da tarde, nós temos a chamada formação dos sonhos, com vários professores extremamente qualificados aí também, aprofundando a sua formação acadêmica. E no período da noite, os temas específicos, dentre os quais eu trago aí toda segunda-feira esse encontro sobre as práticas alternativas de solução de litígios, né? Essa nossa última aula, eu não vou trazer nenhum conteúdo novo, vou fazer aqui uma breve síntese, né, um resumão do que de mais importante aconteceu nessas aulas aí anteriores, nas nossas primeiras aulas e, claro, nas nossas lives também, né? Ocasiões muito interessantes aí, que eu tive a honra de receber convidados e poder discutir sobre esses temas ligados aqui ao nosso tema tratado na noite de segunda-feira, tá bom? Então, seja bem-vindo nesse nosso último encontro 2020. Vamos ver um pouquinho aqui, sistematicamente, um resumão daquilo que nós tivemos, daquilo que nós debatemos nas aulas iniciais, tudo bem? Então, vamos nessa, pessoal, olha só. O nosso foco aqui, falar sobre as práticas alternativas, né? Nessa perspectiva, o primeiro debate que eu trouxe a todos foi a questão da justiça multiportas, né? O ponto primordial aqui dos nossos encontros, a chamada justiça multiportas. Então, nós vimos aí que a ideia, né, aquela ideia tradicional, aquela ideia que os alunos estudam muito durante a graduação, durante quase toda a graduação, de que o Poder Judiciário é sempre o meio adequado, o meio talvez até o único meio para a solução dos conflitos envolvendo as pessoas, isso está superado, isso está errado, pessoal, certo? Nós hoje falamos do sistema multiportas, qual seja, na verdade, existem várias portas para quem tem um conflito. As partes envolvidas em um litígio, um conflito, podem buscar diferentes meios, diferentes métodos para resolvê-lo, certo? O Poder Judiciário, por óbvio, é um deles. Tá? Ele não é o mais importante, ele é apenas mais um dentre várias possibilidades. Em determinadas ocasiões, o Poder Judiciário certamente será o mais adequado, mas nem sempre será. Então é muito importante que o aluno do direito, já no período da faculdade, os profissionais do direito, saibam lidar com essas diferentes possibilidades, saibam apresentar para o cliente as diferentes possibilidades, saibam atuar não apenas como advogados propriamente ditos, mas como mediadores, negociadores, conciliadores e árbitros também, certo? E nessa perspectiva, nós hoje até não é o mais correto falarmos em meios alternativos, porque alternativo parece que eu tenho o eixo principal aqui, a rota principal, que é o Poder Judiciário, e eu tenho outras alternativas com certa inferioridade. Para evitar esse tipo de compreensão, a doutrina mais atual não fala método alternativo, mas método adequado, tá? Ou meios adequados de solução dos conflitos, certo? Então, o primeiro ponto, né, se pudéssemos resumir nossas aulas aqui, seria entender isso, que o Poder Judiciário, né, a jurisdição estatal, é apenas mais uma dentre as várias possibilidades de pacificação social, mas está muito longe de ser a única. E também não podemos afirmar de maneira nenhuma que seja necessariamente a melhor. Pode ser que em alguns casos seja a melhor, mas nem sempre isso vai acontecer, certo? Pois bem, isso tudo, pessoal, né, essa mudança que se almeja nos meios de solução de conflitos no Brasil, está muito relacionada à resolução CNJ número 125, que vai completando 10 anos, né, agora em 2020, porque ela
A partir dela, nós podemos dizer que o Poder Judiciário é um grande protagonista, é um grande incentivador também desses meios adequados de solução de conflitos. Né? Não é, seria muito retrógrado imaginar que o Poder Judiciário é contra a utilização desses outros meios. E está muito claro nessa resolução número 125 de 2010. Certo? Essa resolução que busca substituir a ideia da cultura do litígio, que é a juridicialização de todos os conflitos, por uma cultura da pacificação, certo? Uma cultura da efetiva solução do conflito, não a solução ali de a pontinha de um iceberg que tem algo muito maior por trás, certo? Então, senhores, o Poder Judiciário também é protagonista nisso, o CNJ é protagonista, certo? No sentido de que o acesso à justiça não significa apenas a justiça formal aos órgãos judiciários, mas sim uma justiça justa, uma ordem jurídica justa, efetiva, concreta, certo? Reconhecendo-se, então, que em algumas ocasiões, em várias ocasiões, para dizer a verdade, será mais adequado procurar um outro meio, uma outra porta, que propriamente o Poder Judiciário estatal, como conhecido de todos. Tá bom? Pois bem, nessa perspectiva, né, nós trouxemos aqui algumas vantagens desse sistema multiportas, tá? Citando aí, então, o professor Marco Aurélio Ventura Peixoto e Renata Cortez Vieira Peixoto, certo? No livro Fazenda Pública e Execução, que trazem aí essas vantagens do sistema multiportas, dentre outras. Mas talvez a mais importante delas seja essa primeira, a ideia do protagonismo, né, do indivíduo. Quando se ingressa no Poder Judiciário, geralmente a parte é muito passiva, né? A parte assiste a uma solução ali que pode ou não satisfazê-la ao final, certo? E muitas vezes nós temos um processo penoso, demorado, cansativo, né, psicologicamente extenuante para as partes, e que no final gera uma solução que não satisfaz ninguém, não satisfaz autor, não satisfaz réu. Tá? Agora, quando nós temos um sistema multiportas, o indivíduo, a parte, pode atuar com protagonismo. E se a parte é protagonista na solução do seu conflito, há uma tendência de que ela tenha um maior comprometimento e responsabilização com os resultados, com o cumprimento do acordo, certo? Nessa perspectiva ainda, essa ideia do sistema multiportas estimula muito a autocomposição, né? Se as partes, sendo protagonistas, tendem a levar a um cumprimento mais efetivo daquele acordo, daquela decisão, então que seja através da autocomposição, vai ser muito melhor, certo? Isso permitirá ainda, pessoal, que o Poder Judiciário seja mais eficiente, se e na medida em que ele se dedique efetivamente àquilo para o qual o Poder Judiciário é a porta mais adequada, certo? E ainda, por final, aqui, segundo os autores, nós temos a vantagem da transparência. Transparência, na medida em que as partes poderão conhecer previamente o procedimento disponível para a solução do conflito. Tá? Então, grandes vantagens aí do sistema multiportas, que é a ideia aqui de difundirmos cada vez mais nesses nossos encontros, né? Outro ponto muito importante que nós falamos também, pessoal, foi acerca dos meios aí, né, dos caminhos para a solução dos litígios. Aí eu falei para vocês que nós podemos ter a autocomposição e a heterocomposição. A autocomposição, quando as próprias partes, certo, alcançam aí uma composição. Autocomposição, composição pelas próprias partes, certo? Compõem o seu conflito. Isso é muito positivo, tá? Porque vai gerar aí uma responsabilidade, um comprometimento maior das partes, no sentido de dar andamento, dar continuidade àquela solução. A autocomposição depende do diálogo, depende da participação, depende do envolvimento das partes, depende muitas vezes do olho no olho, que vai permitir com que as partes se aproximem, dialoguem, certo? Ela pode ser unilateral, ela pode ser bilateral, tá? Ela pode ocorrer em qualquer momento, antes do processo, dentro do processo, ou mesmo depois do processo. Olha só, às vezes há casos aí que nós temos uma decisão e depois da decisão as partes acabam se autocompondo. Não tem problema, não tem problema. Se a autocomposição, se o diálogo vai resultar em algo mais positivo, mais eficiente, que seja estimulado a todo momento, tá? É um método paraestatal ou não adversarial.
Não é aquela ideia de um vai vencer o outro, um vai se sobrepor ao outro. A ideia é de que os dois saiam, né, com a sensação de satisfação na solução daquele litígio. Agora, muitas vezes a autocomposição não funciona. Muitas vezes a autocomposição, às vezes, ela nem é recomendada para determinados casos. Então, aí nós temos a possibilidade da heterocomposição. Hétero significa outro, né? Outro vai compor. Então, nós temos aqui, no caso, os casos que a solução do conflito é dada por um terceiro. Agora, isso só vai ser eficiente, só vai dar certo, se esse terceiro for imparcial, porque se ele estiver vinculado por algum interesse a uma das partes, ele não pode atuar, né? Ele não vai poder decidir aquele litígio. E essa decisão, essa solução do conflito tem que ser impositiva, porque também de nada adiantaria, né, as partes em litígio levarem o caso a um terceiro para decidir e não ficarem obrigadas a cumprir aquela decisão, certo? Então, a solução tem que ser para um terceiro imparcial e de forma impositiva. Para que isso, para que esse percurso seja percorrido, para que se alcance essa solução, nós temos que ter aí a observância de garantias processuais, certo? Seja aqui o processo estatal, seja um processo arbitral. Claro, cada um, Código de Processo Civil, Lei da Arbitragem, 9.307, certo? Tudo aí funcionando de maneira adequada, tá bem? Pois bem, pessoal, então, dito isso ainda, nós podemos prosseguir e destacar outros pontos importantes desses nossos primeiros encontros. E aí, entendendo-se possibilidades de heterocomposição e de autocomposição, nós temos ainda aí a possibilidade da negociação, da conciliação, da mediação e da arbitragem, tá, pessoal? Então, esses são os chamados 4 MESC, meios extrajudiciais de solução de conflitos. E aí um ponto importante que o aluno tem que, espera-se, né, que tenha aprendido nessa revisão aqui, é diferenciar um do outro, né? Diferenciar esses meios aí entre si, saber a diferença deles e quando efetivamente cada um será utilizado. Então, o primeiro deles, e o mais usual, é a negociação, pessoal. A negociação é muito comum lá em contratos, né? Na hora que você vai fazer, que a parte vai fazer o contrato, ela utiliza aqui de técnicas de negociação. É muito comum, mas não é só no momento do contrato. Isso aqui também é utilizado na solução do conflito, tá? Nesse caso, a solução vai ser buscada pelos próprios envolvidos de uma maneira consensual. É a forma mais tradicional, mais comum de se resolver um litígio, um conflito, através da negociação. Se houver a presença de um terceiro, ele vai ser um imparcial, será meramente um facilitador. Ele não tem nenhum papel de protagonismo na negociação, tá bom? Nós temos também, um pouquinho mais complexa, a conciliação, tá? A conciliação, como meio extrajudicial, e às vezes a conciliação usada na própria estrutura do judiciário também, em que um terceiro atua como um facilitador, tá? Buscando a composição entre as partes e influenciando o convencimento dos interessados. Ele tem uma atuação ativa, mas o objetivo da conciliação é resolver o problema. Resolver um problema, pessoal, objetivo, tá? Um problema objetivo que não tem por trás de si uma carga subjetiva, uma carga emocional significativa, certo? Não há preocupação com as questões subjetivas ou emocionais que desencadearam o conflito. Então, por exemplo, você vai numa loja, você compra um produto, aquele produto apresenta um vício e você quer resolver o vício daquele produto lá com o lojista, com o vendedor, com o gerente, com quem quer que seja. Você não tem um vínculo emocional com aquele vendedor, com aquele gerente, com aquela loja, certo? Então, é relativamente mais fácil resolver esse tipo de problema, porque não há um caráter, uma carga emocional pretérita, tá? Por isso, a conciliação é utilizada em conflitos objetivos. O exemplo que eu dei, direito consumidor, responsabilidade civil, acidentes de trânsito, também é muito comum, como destaca a doutrina. Por outro lado, quando nós temos essa carga emocional, quando nós temos esse caráter subjetivo, a solução do conflito é muito mais complexa. Porque às vezes aparece um probleminha, que por trás dele tem um problemão. Tem anos, tem décadas, tem uma história de vida por trás daquele problema. Tá? Então a mediação vai ser utilizada quando nós temos vínculos pessoais e jurídicos envolvendo as partes. Certo? Então, o foco aqui nos vínculos pessoais.
Vínculos pessoais que muitas vezes deverão ser mantidos por uma série de razões. É importante que sejam mantidos após a solução daquele conflito, como, por exemplo, nas relações familiares, né? Então, na mediação, o mediador vai tentar restaurar o diálogo entre as partes para que possa resolver aquele conflito e ainda existir uma convivência futura harmônica, certo? Mas o mediador, mais uma vez, ele não julga, assim como o conciliador. Ele não julga, certo? E o mediador nem vai apresentar a sua opinião. Ele atua como um mero facilitador para permitir às partes, né, para permitir que as partes restabeleçam o diálogo. Tá bom? Então, a solução mesmo é buscada pelas partes. O papel do mediador é apenas estabelecer aí uma ponte para que eles possam dialogar, certo? E essa distinção entre conciliação e mediação é tão importante, certo? Destacando aqui, então, né, alguns exemplos de casos em que a mediação é utilizada, relações familiares, de vizinhança ou de solução de empresas, certo? Mas é importante destacar que o próprio Código de Processo Civil trouxe para a gente, né, essa diferença de conciliação e mediação, lá no artigo 165, parágrafo 2º e 3º. Olha lá o que diz, então, no parágrafo 2º, sobre a conciliação, tá? Trazendo aqui a disposição legal, exatamente o que eu acabei de explicar para vocês. O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Então, a ideia é de que a conciliação vai ocorrer quando não houver vínculo anterior entre as partes. Olha o que diz o CPC sobre a mediação. Olha lá. O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Então vejam, pessoal, esse aspecto diferenciador da conciliação e da mediação foi um dos pontos mais importantes abordados nos nossos encontros na segunda-feira à noite, aqui sobre práticas alternativas de solução de litígios, certo? E você aprendeu isso, é um primeiro passo para prosseguir aqui no aprofundamento dos meios alternativos ou adequados de solução de litígios, certo? Além disso, além dessas hipóteses, nós temos ainda a arbitragem, que é algo mais complexo, que vai ser tratado nas aulas seguintes, no decorrer do ano de 2021, certo? No caso da arbitragem, nós temos aqui uma heterocomposição, então bastante diferente das situações anteriores apontadas aqui nessa aula e nas aulas anteriores. No caso da arbitragem, nós temos um terceiro, pode ser um terceiro, ou então um grupo, né? Um colegiado, 3, 5, que vão decidir o litígio que a eles foi submetido. Nós temos, portanto, pessoal, aqui um método adversarial. Uma parte se contrapõe à outra. Elas não estão mais dialogando. Talvez aquele diálogo foi tentado, mas não deu certo. Então, elas não conseguem resolver por si mesmas aquele litígio, aquele conflito, então elas buscam um terceiro, no caso aqui o árbitro, né, para resolver aquela questão. Agora, na medida que as partes tomam essa iniciativa, elas têm que aceitar a decisão. Há uma série de critérios para se escolher um árbitro, quem vai ser o árbitro, aqueles impedimentos e suspeições lá do CPC também se aplicam ao árbitro, certo? Só que as partes, então, na medida que resolvem, né, submeter um litígio à arbitragem, elas terão que acatar a decisão dos árbitros, certo? Então, isso independente de qualquer homologação pelo Poder Judiciário. Tá bom, pessoal? Então, o ponto crucial dos nossos encontros aqui na Escola de Direito, na segunda-feira à noite, foi exatamente apresentar para vocês os meios extrajudiciais de solução de conflitos, ainda que eventualmente mencionássemos, né, as questões judiciais como da mediação. Tudo bem? Esse foi o ponto central, né? Aqui do lado eu coloco até 4, né? Um quebra-cabeça de 4 partes, destacando exatamente negociação, conciliação, mediação e arbitragem. Esse foi o nosso foco central das primeiras aulas. Depois, eu analisei com vocês a Lei 13.140, da mediação. Né? Praticamente todo o texto da lei foi analisado com vocês, além de analisar também os meios extrajudiciais de solução de conflitos no Código de Processo Civil, como isso é tratado. Se você perdeu algumas das nossas aulas, é só procurar na playlist, tem lá a descrição do vídeo, aquilo que foi tratado no encontro, certo?
Outro aspecto muito bacana, muito interessante aqui também dos nossos encontros foi, né, então, você está vendo aqui, desculpa só, a questão da arbitragem que eu mencionei, que a Lei 9.307 foi alterada pela Lei 13.129 para falar aqui sobre a possibilidade de a administração pública submeter seus litígios à arbitragem, tema que foi muito bacana, muito tratado nas duas últimas lives que eu fiz no ano 2020, com o professor Marco Tura, com o professor Aloysio Miele, tá? Convido vocês a assistirem também. E aqui, como eu destaquei também, né, o novo Código de Processo Civil, nem tão novo mais, que traz aí também a integração, né, de todos esses meios adequados de solução de conflitos. E aí, então, agora sim, né, destacando um ponto muito bacana, muito prazeroso dessa primeira temporada, o primeiro ano aqui da Escola de Direito, foram as lives, né, que eu convido vocês a assistirem também, se não acompanharam. Foram 4 lives agora entre novembro e dezembro de 2020. Na primeira delas, eu e o professor Ricardo Ávila, que também é professor da casa aqui da Escola de Direito, recebemos a professora Amanda Barbosa, que é juíza do trabalho no TRT da 15ª Região. Tivemos um papo muito bacana em que a professora, e também juíza, destacou como o Sejusc, né, vem funcionando na Justiça do Trabalho. E a importância, o caráter positivo de como o tratamento adequado dos conflitos nas relações de trabalho vem obtendo sucesso. Tá? Fica o convite para você que se interessa pela área do direito do trabalho, procurar na nossa playlist aqui também e assistir a esse evento aqui, essa live, que foi muito bacana, ocorreu lá no dia 16 de novembro de 2020, certo? Na semana seguinte, eu recebi a professora Solange Guimarães, também colega aqui da Escola de Direito, e aí nós mudamos a chavinha, mudamos o papo, né? Se na primeira live eu tinha falado sobre direito do trabalho, nessa com a professora Solange, nós falamos sobre os meios adequados de solução de conflitos no direito de família, certo? E aí é onde é muito importante, né, no direito de família, exatamente o que eu falava para vocês agora há pouco sobre a mediação, a manutenção dos vínculos, a possibilidade de que a convivência continue existindo entre as partes em conflito. Foi um papo muito legal, informal, professora Solange, que é professora de direito de família, advogada, militante na área, certo? Trouxe aí uma experiência muito bacana também sobre esses meios adequados no direito de família. Também disponível, acesso gratuito, livre, aqui na nossa playlist, certo? Só procurar aí, você encontra. Depois nós mudamos um pouquinho o foco. Depois de 2 aulas falando sobre temas específicos, nós começamos a tratar de uma maneira um pouco mais teórica, às vezes até um pouco filosófica, sobre as resoluções alternativas ou adequadas de conflitos. Assim, eu recebi o professor Dr. Marco Antônio Ribeiro Tura, né? Nós tivemos um papo bastante complexo, bastante aprofundado sobre as vantagens aí, sobre as possibilidades, sobre natureza jurídica, né? Enfim, sobre como é a resolução adequada de conflitos no direito brasileiro, quais são as vantagens dela, o que tem de positivo, o que falta ainda a ser aprimorado. Se você quer aí uma análise mais aprofundada, mais apurada, mais teórica, convido você a procurar essa playlist também aí na nossa lista aqui da Escola de Direito. E finalizando a temporada, eu recebi também o professor Aloysio de Freitas Miele, grande amigo, ex-aluno da época de graduação na Unesp, né? Para a gente ter também mais um papo teórico, filosófico, político, né, que ele propôs aí uma releitura da concepção tradicional da arbitragem, o paradoxo do Estado juiz-provedor. Muito bacana, o professor Aloysio, que é um profundo estudioso do tema da arbitragem, na concorrência, da arbitragem envolvendo a administração pública. Discutimos aí realmente qual é o papel do Estado na solução dos litígios. E percebemos aí que há que se discutir uma superação desse papel do Estado. Aspectos interessantes como disponibilidade e indisponibilidade, né, do interesse público foram tratados nessa live. Aspectos como interesse público primário e secundário, nessa e na live anterior também, com o professor Marco Tura, foram discutidas. Fica o convite para você também, se quiser se aprofundar sobre esse tema, se quiser discutir sobre a questão da administração pública, utilizando a arbitragem, fica o convite também para vocês assistirem essa live, que foi no dia 14 de dezembro de 2020. Tá certo, pessoal? Aproveito ainda, antes de concluir com vocês, para convidá-los a assistir às nossas aulas, às minhas aulas de Direito Administrativo no cursinho da OAB, para a OAB aqui na Escola de Direito.
São várias aulas em que eu resolvo as questões da prova da OAB, dos anos 2017 até 2020. Cada aula um tema específico. Só você procurar na playlist, você saberá qual tema foi tratado naquela aula. Fica o convite também para assistir. Se você tem um amigo que está se preparando para a OAB, ou mesmo qualquer outro concurso, né? Na verdade, as aulas eu levo em conta as questões da OAB, mas o conteúdo é aproveitado para qualquer concurso público. Indique para o seu amigo, indique para o seu colega, né, essas aulas que espero que sejam úteis aí na sua preparação, certo? Aproveito também, enfim, pessoal, para agradecer a todos que estiveram conosco nesse período, nessa primeira temporada da Escola de Direito. Convido a quem tiver interesse que me siga aqui no Instagram, @dvvilela, certo? Agradeço em especial ao professor Felipe Mendonça, que acompanhou aqui, né, o grande mentor da Escola de Direito, que permitiu que eu participasse com vocês durante esse ano. Agradeço a Bárbara e ao Felipe também, que deram todo o suporte nesse primeiro ano de Escola de Direito, e que tenhamos 2021 uma continuidade, um crescimento da nossa proposta. Se você gosta da Escola de Direito, se você concorda aí com o nosso propósito, acompanha, eu peço que você nos siga nas redes sociais. Nós precisamos disso para continuar trabalhando, continuar funcionando da forma que estamos. Siga-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, enfim, no LinkedIn. Estamos em todas as redes sociais para que você possa aí ter a sua formação jurídica de qualidade e gratuita. Certo, pessoal? Então, repetindo o que eu falei no começo, 2020 foi um ano muito difícil para todo mundo. Para todo mundo, eu tenho razões especiais para dizer que 2020 foi um ano muito complicado para mim, né? Mas que em 2021 a gente possa voltar a ter esperança, a gente possa voltar a conviver com as pessoas que amamos, que gostamos de estar juntos, possamos voltar a viver o que um dia nós chamamos de normal, né? Como diz aí a música, né? Eu tenho vontade de dizer para o coronavírus: apesar de você, amanhã há de ser outro dia, né? Que 2021 seja um belo ano, que a gente possa aos poucos recuperar a confiança na humanidade, a confiança na sociedade, no propósito de vivermos coletivamente. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Quem quiser entrar em contato conosco, fique à vontade para mandar e-mail, para participar no Instagram, onde quiserem. Boas festas a todos e um excelente 2021 para todos nós. Muito obrigado por quem nos acompanhou, um beijo no coração e até breve. Nas próximas semanas, na última semana de dezembro e nas primeiras semanas de janeiro, nós teremos aí a reprise, né? Digamos, melhores momentos das aulas que nós tivemos em 2020. E aí voltaremos no final de janeiro com força total para a temporada 2021 da Escola de Direito. Um beijo e aquele abraço.